Fala pessoal, beleza? Eric aqui. Vou comentar com vocês rapidamente a respeito de uma observação que eu fiz no último final de semana. Como vocês sabem, o piloto inglês Lewis Hamilton igualou a marca do Michael Schumacher. Apesar do Hamilton ser esta figura militante, sempre ativa no debate contra o racismo, pela justiça social, pelo menos entre alguns usuários brasileiros no Twitter, o comentário geral era de que o Hamilton era a prova viva da meritocracia. Afinal de contas, sem cotas, sem políticas sociais, ele chegou lá. E eu devo dizer que isso é mentira. É mentira sobretudo porque o Hamilton nasceu em um país que promove pesados investimentos em educação. Apesar de não ser um sistema perfeito, é inegável a superioridade do sistema educacional britânico e das políticas sociais que os diversos governos, incluindo os governos de direita, promoveram. Aliás, nem o Hamilton fala em meritocracia. Inclusive, há uma publicação recente dele no Instagram em que ele acredita o seu sucesso ao esforço dos seus familiares. Ele cita ali o seu pai, que em determinado momento precisou ocupar 4 empregos para que o filho praticasse kart. Ele menciona a sua mãe e a sua madrasta, porque elas também se esforçaram para que o sonho dele se tornasse possível. Logo, não há que se falar em meritocracia ou mesmo no triunfo da vontade, no triunfo do indivíduo. O Hamilton, infelizmente, ele é uma exceção que confirma a regra. Não é possível, por exemplo, dizer que negros não sabem pilotar, que ele é o único que sabe pilotar e que por acaso é o melhor no mundo. Não é possível dizer que os outros são incompetentes ou não se esforçaram o suficiente. O que ocorre é que a maioria fica pelo caminho ou é barrada pelo sistema. Este conceito de meritocracia, em que não é necessário que a sociedade, por meio do Estado, torne igualitária a competição, nada mais é do que a defesa do status quo. Um exemplo disso é dado pelo professor da Universidade de Yale, Daniel Markovits. No livro A Armadilha da Meritocracia, o Markovits argumenta o seguinte: é um sistema fechado. Não estamos tratando das pessoas que vão bem na escola, na maioria da sociedade. Estamos falando de quem faz o seu melhor de acordo com o conjunto de padrões construídos especificamente para favorecê-las. É por isso que o mérito é uma farsa. Caso saiu a notícia de que o filho mais novo do presidente abriu uma consultoria sobre empreendedorismo. Detalhe, o garoto nunca trabalhou em nenhum lugar que seja, era um streamer, pelo que eu sei. É claro que isso é uma farsa. Não é o único. Onde quer que se vá, nós encontramos os coaches que ensinam o caminho do sucesso, o segredo da fortuna, métodos mirabolantes de se obter lucro, quando eles próprios jamais fizeram qualquer esforço na vida. É um ou outro que destoa. Tem até o caso famoso da tal Betina, que quando se pesquisou um pouco mais a fundo, se descobriu que sim, ela ganhou algum dinheiro no mercado, porém ela já começou a competição à frente de todos os outros, já que recebeu do pai um montante inicial para especular no mercado. Meritocracia, tal como defendido por tantos, não passa de abstração. Não é possível se estabelecer esta razão do mérito quando não há uma igualdade inicial. E aqui eu deixo um parêntese importante, que é o seguinte: muitos se confundem às vezes com o que eu falo e atribuem um certo viés marxista nas minhas colocações. E não é nada disso.
Eu, como conservador, eu tenho que me ater aos fatos e eu sei que a sociedade, sobretudo a nossa, localizada aqui na periferia do Ocidente, sempre se moveu no sentido de garantir privilégios a determinadas classes sociais e de justificar, seja lá por qual via for necessária, a manutenção do status quo. Eu também devo lembrar que há uma expressão que também se tornou recorrente aqui, de que nós somos anões nos ombros de gigantes. É a compreensão clara de que nós representamos a continuidade. Sendo assim, aqueles que se dão melhor na sociedade, por óbvio, também representam a continuidade de elites, de pessoas que se deram bem de alguma forma, que conseguiram, por meio de acúmulo de capital ou de influência na sociedade, garantir aos seus descendentes uma posição privilegiada, uma posição que ao menos permite subir alguns andares. Se nós somos anões nos ombros gigantes, significa que no passado os que nos antecederam necessariamente trilharam caminhos e nos garantiram uma herança, um legado. E é claro, eu pelo menos não advogo pelo socialismo e não advogo pela radicalização da igualdade, mas é necessário tornar a sociedade mais justa. E como? Por meio de políticas públicas, por meio do reconhecimento da imoralidade natural, dos processos de exclusão, dos processos de expoliação de populações inteiras. A partir disso, deste reconhecimento e da garantia de direitos, inclusive de práticas desiguais para os desiguais, tal como diz a nossa Constituição, só assim nós poderemos construir uma sociedade em que o mérito poderá ser o norte. Uma figura como Hamilton, como eu disse, uma exceção que confirma uma regra, como aquele que encarna os valores do homem que lutou contra o sistema. Isto é um mito. Se há algum heroísmo no Hamilton, é este reconhecimento que ele faz do esforço que catapultou o seu sucesso, o esforço dos seus familiares, o esforço do sujeito que comprou o seu primeiro kart quando seu pai não tinha condições. Eu, por exemplo, que durante um tempo defendi esta história da meritocracia, posso afirmar com certeza que, se não fosse o esforço dos meus familiares, dos meus pais, eu não teria a possibilidade de estudar em um bom colégio. Se não fosse a estrutura familiar, a orientação, a educação, os valores recebidos, a vida seria muito mais hostil para mim. Eu não posso simplesmente agora conceber que tudo o que eu consegui foi feito por minha capacidade e pela minha genialidade. É claro, nós temos casos como Steve Jobs, que conseguiu alcançar uma posição partindo de um lugar um pouco mais baixo. Mas também é verdade que ele possuía ali uma condição de galgar, de abrir este caminho. Ele não partiu da miséria absoluta. Eu não posso aqui conceber que um morador de uma comunidade carente, sem saneamento básico, sem acesso à escola, sem garantia de direitos fundamentais, como é o caso dessas extensões territoriais controladas pelo crime organizado, não posso dizer que este indivíduo não sai de lá porque não merece. No mínimo eu teria que dizer que são todos incompetentes, que são todos preguiçosos, que não são tão inventivos. Este mesmo sistema que exclui, garante privilégios para determinadas categorias, para determinadas camadas da sociedade, e depois nós vemos os seus filhos, aqueles engordados a leite com pera e ovo maltine,
argumentando que são contra o que chamam de mimimi, de vitimismo, que eles representam a prova viva de que quem quer consegue. Ou como disse uma mocinha em um áudio apócrifo, se ela foi empregada na empresa do seu pai, é porque ela mereceu. Meu pai é sim empresário. Trabalhei sim com o meu pai. E se eu continuei trabalhando com ele, foi porque eu mereci! Se eu tô onde eu tô, é porque eu mereci! Porra! Espero que você tenha gostado deste vídeo. Peço que deixe seu like e o seu comentário, que é muito bem-vindo. Espalhe este vídeo. Siga também as nossas redes sociais. Por enquanto é só. Até!